chamando de normatização ainda, ok? Tá, então não precisam, vocês não têm necessidade de se preocuparem e falar, nossa, tudo isso, quanto tempo que eu tenho para fazer isso? Calma, estamos com uma consulta pública que vai estar vigente até o dia 12 de dezembro. Então, observem, orientar o público em geral sobre as ações iminentes e futuras para regulamentação da segurança contra incêndio em garagens, locais de sistemas de alimentação de veículos elétricos, que eu vou usar uma sigla aqui chamada SAV. Legal? Toda vez que eu falar em SAV, eu estou me referindo aos sistemas de alimentação e outras instalações associadas. Esse texto não é meu, tá? Esse texto é da portaria. Tá? Então notem que nós temos aqui 3 pontos a serem abordados futuramente. O primeiro deles, regularização em garagens, SAV e outras instalações associadas. Pode passar o próximo vídeo, por favor, o próximo slide. Então, só para dar uma referência para nós tivemos a diretriz nacional da Liga Bom, no dia 25 de agosto, e tivemos a portaria 8 e 9, publicada no dia 12 agora, e o parecer técnico 001. E hoje já saiu outro parecer técnico. Saiu agora, 4 horas da tarde. Tá? Mas ele não está diretamente ligado a esse tema. Tá? Diretamente não. Onde eu quero chegar com essas referências? Não existe nada normatizado. Ok? Perfeito? O que hoje nós temos vigente? NBRs, que nós deveremos seguir futuramente. E hoje, claro, já para os veículos elétricos que hoje já têm o seu ponto de recarga. Tá bom? Vamos lá, passar mais um. Eu quero que gostaria que vocês frisassem o que está lá em vermelho, tá? Esse texto foi tirado da portaria. Os pareceres, vocês vão entender por que pareceres, porque a gente vai ter pelo menos 4 ou 5 ainda para ser publicado até esse final de ano. Os pareceres têm como finalidade promover a adequação normativa, técnica e operacional às novas demandas decorrentes da expansão da mobilidade elétrica e da modernização de edificações. Roberto, modernização consonante à consonância ao decreto 69.118, 2024, recente. Sim, 9 de dezembro de 2024, publicou o decreto 69.118. E, claro, direcionando para a Liga Bom, que fazia referência também às ocupações destinadas a garagens e sistemas com SAV. Vamos apenas contextualizar o que vem acontecendo ao longo desses últimos 3 anos. Nós tivemos, o ano passado, 2024, tivemos uma consulta pública que todo mundo tomou conhecimento e gerou muita preocupação. Lembram? Levanta a parede. Lembra disso ou não? Quem teve a oportunidade tinha que levantar a parede na garagem, chuveiro automático, detecção de fumaça. Muito bem. Isso gerou, claro, vários questionamentos de várias entidades, do CREA, da Sinduspom, da Sicov e da ABVE. Quem é a ABVE? Associação Brasileira de Veículos Elétricos.
E aí, o Corpo de Bombeiros foi até 4 países buscar o que está sendo implantado nesses países. Então, tivemos visita na China, em Xinjiang, não vou lembrar o nome da cidade. É uma cidade mais tecnológica lá da China. Estados Unidos, Austrália, Alemanha, França e Noruega. E o que foi constatado nessa busca de informações? Grande parte das edificações, subsolos, já tinham detecção, já tinham chuveiros automáticos, já tinham sistemas dimensionados, já tinham extração de fumaça bem antes da chegada do veículo elétrico. Aí ficou claro que eu precisava buscar o que no Brasil? Modernizar as garagens. Vamos nos reportar, é fácil de entender. Há 25 anos atrás, qual era a constituição dos veículos automotores? Lata, ferro, lata, ferro. E o que nós temos hoje? 55% da constituição dos veículos modernos são de plástico, polímeros. E aí, esses veículos ganharam em volume, as SUVs, as caminhonetes, e as garagens se modernizaram ou não? As garagens não sofreram modernização. Aí vem a pergunta: o problema é o veículo elétrico? Sim ou não? Não é o veículo elétrico. Um dado estatístico para vocês. Até o mês de outubro, nós tivemos... Vamos lá. Pode dar uma baixadinha? Até outubro, nós tivemos 18 veículos incendiados no estado de São Paulo. 18 veículos elétricos. Quantos desses veículos estavam em processo de abastecimento? 3. Quantos veículos a combustão foram incendiados até outubro? Mais de 100. 174 veículos. E aí vem a pergunta: eu combato um veículo em chamas, em um subsolo, nas mesmas condições de um veículo elétrico? Não. Vou falar agora como bombeiro que fui. Não existe nada efetivo que combate incêndio em veículo elétrico. Nada. Veículo a combustão, claro, eu tenho como combater, mas esse veículo, seja ele a combustão ou elétrico, onde que ele está localizado? Onde que ele está dormindo? Dorme lá na rua ou dorme no interior do condomínio? No interior do condomínio. Então, seja combustão, seja eletrificado, eu tenho um risco porque ele é moderno. Vocês vão começar a ouvir daqui para frente veículos eletrificados, tá? A última palestra proferida pelo Major Ronaldo, ele já aborda o tema veículos modernos, tá? Vamos lá? Passa mais uma, por favor. Vamos lá. As propostas de atualização. Passa mais uma, por favor. Muito bem, vamos lá.
IT 41. O que ela trata? Sistemas elétricos de baixa tensão. Isso está onde, Roberto? Lá no Decreto 69/118. Por qual motivo nós tivemos agora a portaria tratando de atualizar a IT 41? Qual é o grande risco hoje nas garagens? É o carro ou é a garagem? Sistemas elétricos hoje, posso afirmar, com exceção dos prédios novos. Os prédios antigos têm um sistema elétrico bem dimensionado? Sim ou não? Depende. Mas na sua grande maioria precisam de adequações. Certo, senhor Najib? Estamos falando aqui com um eletricista, com um engenheiro eletricista com mais de 40 anos na carreira. Então, a IT veio com esse foco de melhorar a IT 41 no que trata de elétrica. Mas não vamos parar por aí, tá? Nós vamos ter ainda consulta pública, talvez ainda este ano, da IT 08, que trata de estruturas de edificações. Nós vamos ter alteração na IT 15, que trata de extração de fumaça, na IT 19, que trata de detecção e alarme, e na IT 23, que está sendo o terror de todo mundo, que é o chuveiro automático. Tá? Então, Paulo Seixas, a sua próxima obra já vai se preparando, que vai existir nas novas edificações a obrigatoriedade de chuveiros automáticos, de extração de fumaça, de detecção de fumaça para subsolos. Tá? Goiás já saiu na frente. O estado de Goiás já publicou a sua normativa. Deu prazo até 2032 para regularização. Edificações existentes e edificações novas. Beleza? Então a gente não está fora disso. Então a gente vai começar a pensar de uma maneira diferente. Ah, o carro elétrico é o meu problema no condomínio? Não vai passar a ser mais um veículo elétrico. Vai ser a garagem que vai precisar ser modernizada. O Major Ronaldo, ele encabeçou essa... Chuveiro elétrico apaga incêndio? Chuveiro elétrico apaga incêndio? Muito bom. Eu vou responder agora para o senhor. Chuveiro automático ou sprinkler não apaga nenhum incêndio no mundo. Sério, Roberto? Você está brincando? Então, aquele chuveiro automático que tem no shopping, que tem lá no supermercado, que tem lá no depósito, ele não apaga? Não. O chuveiro automático, ele reduz temperatura. Quem teve oportunidade de participar da primeira palestra, isso também foi um questionamento, né? Mas chuveiro automático apaga? Não. Chuveiro automático não deixa chegar em um fenômeno chamado flashover. Quando um incêndio atinge o flashover, nem mesmo o corpo de bombeiros possui estrutura para combate. Tá? Então, quando quando o mundo resolveu implantar esses sistemas, justamente para não permitir chegar nesse nível de risco. Tá? Então o chuveiro, ele tem a função de reduzir temperatura. Existem modelos de chuveiros automáticos, que são os de supressão, que são usados em grandes galpões, que sim, ele tem a função de combate, porque é supressão, ele é em cima de uma determinada estrutura. Tá? Mas o risco ordinário 2, que é o que a norma, que a portaria vai previsionar,
é para reduzir temperatura. Roberto, o chuveiro automático, como que eu vou ligar esse chuveiro automático no meu prédio existente? Tá? Então, eu vou deixar para responder essa pergunta lá no finalzinho da palestra, tá? Só para não perder essa linha de raciocínio aqui. Tudo bem? Muito bem. Falando de sistemas elétricos, o que a gente chegou de solução ou de proposta para garagens no estado de São Paulo? Primeiro aspecto, proposta, tá, gente? Até o dia 12 de dezembro, vocês, engenheiros, síndicos, CREA e qualquer entidade podem se manifestar no site do Corpo de Bombeiros e fazer as suas sugestões, tá? Mas o ponto principal aqui: desligamento manual de todos os sistemas de abastecimento de veículos elétricos no mesmo pavimento e a não mais que 5 metros da entrada principal, entrada da garagem ou das escadas do pavimento da garagem. Chave essa denominada chave de emergência do pavimento. Qual o objetivo dessa chave para desligar? Qual é o elemento propagador do fogo? Calor? Sim? Oxigênio, calor. Se eu desligo a fonte de energia, eu tenho calor? Eu cortei a fonte de energia, não cortei? O que eu vou precisar? Uma rápida evacuação e um meio de combate ou um meio de amenizar ou de mitigar o fogo. Reduzir, amenizar, tá? Mais um ponto aí. Aí, ponto, o segundo ponto. Isso aqui tá fácil, tá, gente? Isso aqui, pelo que o Major Ronaldo comentou, 180 dias após a publicação da IT. Tá? Como a IT vai estar em consulta pública, nós estamos falando agora só de 26. Tá? Ponto de desligamento manual de todos os SAVs a não mais que 5 metros do equipamento instalado. Denominado chave de emergência local. Então, já 2 pontos. Um na portaria, desliga tudo. Portaria, claro. Tenha vigilância. Acabou a bateria? Eu falo sem microfone mesmo. Vamos embora. Só me deixa um copo de água. Oi. Beleza. Um ponto de carregamento, um ponto de desligamento na portaria, quando ela é presencial 24 horas, ou na entrada da garagem, ou nas proximidades da escada de segurança. Tá? Pelo menos 5 metros, no mínimo 5 metros. Um segundo ponto de desligamento na área onde está localizado o veículo elétrico. Tá bom? Vamos lá? Agora começa a apertar. Isso não estava na diretriz. Cadê a Vera? Tá aí? A Vera falou assim: é a mesma coisa da última palestra. Não, tem coisa nova. O que entrou? Os sistemas de alarme e detecção que todo prédio hoje, com exceção aqueles que têm interfone de emergência, os prédios que possuem alarme e detecção vão ter que vincular, assim que o alarme disparar, por qualquer cenário, tá? Aí já não está focando veículos eletrificados ou a combustão. Disparou o alarme
lá do prédio do Júlio. Disparou o alarme. O que esse alarme tem que proporcionar nessas chaves? Desligamento automático dessas chaves. Então eu tenho o desligamento manual num sinistro e o sinistro do veículo e um desligamento automático num eventual sinistro na edificação. Tá? 3 pontos. Vamos lá. Passa mais um aí. Vamos lá. Proposta de atualização. Cada sistema de alimentação deve possuir um circuito exclusivo com proteção por disjuntor e dispositivo DR, dispositivo residual, tá? Então, eu vou ter um ponto de recarga para aquela edificação, vai ficar no subsolo. Vamos lá, desligamento na portaria, desligamento próximo ao veículo, 5 metros, vincular a detecção e o alarme no desligamento e possuir um circuito exclusivo. Tá? Mais um. Vamos lá. Deverá ser prevista a proteção contra surtos, chamados DPS. Na sua grande maioria, as edificações possuem DPS, tá? Com exceção das edificações um pouco mais antigas, né, Nargi? Difícil encontrar DPS, não é isso? Mas eu vou ter que ter o DPS para aquele sistema, tá? Mesmo que eu tenha o DPS da edificação, eu vou ter que ter o DPS para esses quadros que serão alimentados, que irão alimentar as estações de recarga. Os SAVs devem ser fisicamente protegidos. Aqui vai a minha opinião pessoal. Que altura que está hoje um carregador? Em média. Vocês que residem em condomínio, vocês que administram condomínios, qual que é a média de altura de um carregador? 90, 1 metro, 1,30 m, tá? O Corpo de Bombeiros entrou com essa proposta: proteger fisicamente o carregador. Impacto. Uma caminhonete muito grande, muito alta, uma SUV que de repente encosta, tá? Acho difícil passar esse item, na minha opinião, tá? Mas é uma maneira de aumentar a segurança do sistema, do dispositivo. É a mesma coisa você ter uma rede de incêndio, uma tubulação de incêndio na garagem, onde todos os veículos estão passando. Qual que é a boa conduta? Proteger mecanicamente para que um veículo, numa manobra, não venha romper a rede de incêndio ou a rede de chuveiros automáticos, tá? Mais uma, vamos lá. Agora vai entrar também um sistema, isso não estava lá na diretriz, vai entrar um sistema de sinalização. Então todos esses circuitos serão sinalizados com fotoluminescência. O que é a fotoluminescência? São as sinalizações que brilham na ausência de luz, tá? Então o que vai entrar? Sinalização referente à vaga, onde tem o SAV, bem como junto aos pontos de desligamento, disjuntor do quadro de distribuição, endereçando a posição de cada SAV e o disjuntor correspondente. Hoje, quando a gente chega no condomínio e vai fazer um teste no sistema de iluminação de emergência, eu não tenho lá o disjuntor nomeado? Sim? A mesma coisa para o disjuntor de SAV. Tá? Passa mais uma imagem. Aí, ó, esse aqui é o exemplo da sinalização. O azul, SAV tipo 1. O que é o tipo 1? É o tipo de carregamento. Tá? Onde que essa sinalização vai ter que estar posicionada? Onde existe um veículo eletrificado, em processo ou não de recarga. Tá? Pode ter lá a tomada, às vezes não está carregando, mas ele vai precisar ser sinalizado.